Olá, vamos dar continuidade então. Agora a gente vai falar sobre os marcadores. Bom, então vamos falar de marcador, né? Então os marcadores são marcas que são capazes de diferenciar um grupo de indivíduos ou um indivíduo do outro, ou populações, enfim. Entendendo as marcas, né, como aquilo. Por exemplo, na produção animal, a gente pode separar os animais mochos dos animais com chifre. Nesse caso, o marcador é a presença ou ausência do chifre. E aí a gente pode extrapolar isso para cores, para formas e tamanhos. Nesse caso, esse exemplo, né, a gente está falando de marcador fenotípico. E, portanto, como se fala de marcador fenotípico, a gente está falando, portanto, de marcadores que podem ter efeito ambiental além do efeito genético, tá? Bom, e o que vem a ser os marcadores moleculares, né? Os marcadores moleculares são marcadores que são vistos ou observados, essas diferenças, a partir de moléculas, né? E essas moléculas podem ser DNA, RNA, proteína, enzimas, enfim, tá? Considerando especificamente os marcadores de DNA, a gente vai entendê-los como sequências de DNA que revelam formas diferentes, que se revelam, né, de formas diferentes entre os indivíduos, tá? Que sejam geneticamente relacionados. A nível de espécies, essa relação pode também se dar a nível de raça, né? E a nível de gênero, enfim, depende de qual grupo você está trabalhando, tá? Bom, eles vão funcionar como marcas digitais, e aí podem ser localizadas em qualquer parte do DNA de qualquer organismo. Eles podem ser utilizados para melhoramento genético, para diversidade genética, para estudo de conservação da biodiversidade, para filogenia, né, e evolução, rastreamento de doenças hereditárias, análise de paternidade, estimativa do parentesco entre indivíduos, né? Enfim, né, esses marcadores, eles têm, nessa figura, a gente tem um exemplo de um marcador, né? Então, tem 4 indivíduos e aí a gente tem um marcador com base na informação de DNA. Então, observe que a sequência de nucleotídeos do indivíduo 1 e do indivíduo 2, né, são iguais. Portanto, os marcadores que estão aí, se a gente considerar cada letrinha dessa como um marcador, então todos os marcadores do indivíduo 1 são iguais aos marcadores do indivíduo 2. Portanto, a gente pode fazer uma inferência com base nesses marcadores que estão aqui disponíveis, que se tratam de indivíduos que têm alta semelhança, né? Então, portanto, é interessante que a gente observe que um único marcador, às vezes, não é o suficiente para você gerar a diferença, assim como, portanto, sendo necessário que você não trabalhe só com um, mas com vários marcadores, né? Quando você compara o indivíduo 3 com os outros indivíduos 1 e 2, você observe uma mudança, né, do G para o A. E aqui, nesse caso, ocorre uma coisa chamada de polimorfismo. É o marcador que está se comportando de forma diferente entre o indivíduo 1 e o indivíduo 3. Tá? E aí, nesse caso, a gente já tem uma diferenciação. Nesse caso, essa marca do indivíduo 3 o torna diferente do indivíduo 2. Tá? E a gente tem o indivíduo 4, que tem mais diferenças aí, porque apresenta mais polimorfismo. E essa representação, né, de como isso pode ser analisado, a gente tem esse dendrograma aqui. E nesse dendrograma, a gente observa que o grupo aqui, ó, formado pelo 1 e o 2, estão muito próximos, os indivíduos estão muito próximos, formando, portanto, um grupo. O indivíduo 3 está aqui isolado, porque ele é diferente do 1 e do 2, ao tempo que ele é diferente do 4. E o 4 é o mais diferente de todos, portanto, a distância que ele percorre até um ponto de homogeneidade é muito maior do que os pontos que o indivíduo 2, indivíduo 3 percorreu, tá?
Então, é basicamente isso. Tá? Nesse caso, gente, existem diversos tipos de marcadores moleculares. Nesse exemplo aqui, a gente está trabalhando com os marcadores de SNP, SNP, né? São polimorfismo de nucleotídeo único, ou simplesmente observando as sequências de base nitrogenada entre os indivíduos, e a gente consegue observar essas marcas, ok? Bom, esses marcadores moleculares eles têm vantagens em relação aos marcadores fenotípicos, pelo fato, obviamente, de não serem influenciados pelo ambiente. Isso é uma premissa que vale para os marcadores de DNA. Né? A gente sabe que marcador molecular é de molécula e que nem toda molécula necessariamente é o DNA. A gente pode utilizar marcadores enzimáticos e proteicos. E aí, portanto, em algum momento já pode ter alguma interferência. Mas, de modo geral, esses marcadores eles também são muito eficientes quanto os marcadores fenotípicos, quiçá até mais. Ok? Tem as vantagens de não ser influenciados pelo ambiente, e a outra vantagem é que eu posso acessar a informação desses marcadores moleculares a qualquer época, né? Em qualquer época do indivíduo, em qualquer fase de desenvolvimento do indivíduo. Então, é perfeitamente possível você acessar informações de marcadores moleculares de um indivíduo que ainda não nasceu, desde quando você tira uma amostra de tecido biológico, como por exemplo de placenta ou cordão umbilical, e fazer uma análise. Assim como você pode pegar um fio de cabelo de um fóssil, né, e fazer análise. Ou de um osso de um fóssil, né, e fazer análise. Ou seja, a partir do momento que você tem DNA de um indivíduo, seja de qualquer fase do desenvolvimento, você vai ter acesso às informações de marcadores. No entanto, esses marcadores moleculares têm a desvantagem de que você precisa ter uma pessoa treinada para coletar essas informações, fazer as análises dessas informações. Às vezes requer equipamentos, reagentes necessários para isso. E isso tem um custo, ok? Aí, nesse slide, a gente apresenta alguns marcadores. Então, a gente tem os aloenzimas, que são marcadores com base em enzimas. Tem os marcadores aqui que são com base em DNA. E entre a chave, a gente tem os marcadores que são feitos a partir da técnica de PCR. Para você chegar a essa informação desses marcadores, você faz uma análise de PCR. Ok? Bom, a aplicação desses marcadores são diversas, né? Então, eu posso determinar determinadas características de interesse, ok? Então, eu encontro um marcador e, de repente, esse marcador está estatisticamente ligado com uma determinada característica. Então, toda vez que tem essa característica, eu consigo fazer uma inferência de que, toda vez que eu tenho essa marca no DNA, eu posso fazer uma inferência de como será o fenótipo ali associado, né? Por exemplo, uma premissa de como você consegue fazer uma estimativa ou um pré-diagnóstico de algumas doenças. Se as pessoas terão mal de Parkinson, se tem tendência a Alzheimer. Então, eu posso fazer uma análise genética a partir dos marcadores e ver quais são os marcadores que estão associados à existência dessa doença ou os marcadores que estão associados à ausência dessa doença. E aí, a partir daí, eu consigo dizer, olha, você tem uma tendência a desenvolver a doença X ou não tem, ok? Permite fazer a seleção de indivíduos superiores, então isso é muito aplicado dentro do melhoramento genético, né? Avaliação de genes envolvidos com essas características, ou seja, eu posso encontrar genes que estão diretamente relacionados a características de importância econômica, e eu posso identificar o padrão molecular, que a gente chama de fingerprint, né? Que é como se a gente tivesse ali uma impressão digital a nível molecular, o que caracteriza ali um indivíduo, uma população, enfim. Bom, finalizando aí os marcadores, né, a gente vai falar um pouquinho do conceito de clonagem. E aí a clonagem é o meio pelo qual a gente consegue desenvolver células, vamos fazer clonagem de célula, clonagem de gene ou clonagem de um indivíduo inteiro, a partir de uma célula de um indivíduo, né?
Então, obviamente que não necessariamente para isso acontecer esteja aplicada as características da reprodução. A clonagem ela pode ser a nível de organismo, a nível de célula e a nível de genes. Quando a gente fala de organismo, né, existem basicamente 3 tipos. A divisão embrionária, né, que aí você causa a gemelação, aí você tem a clone de indivíduos que formam aí os gêmeos idênticos. A transferência nuclear, que foi a técnica que permitiu aí tornar muito famoso o conceito da clonagem, né, pelo evento da publicação da ovelha Dolly, né, dos resultados do experimento da ovelha Dolly. E aí essa transferência nuclear eu posso utilizar núcleo de células embrionárias ou núcleo de células adultas. E aí a gente tem vantagens e desvantagens aqui. E o outro fato que a gente pode fazer é a partogênese. Em ambos, em todos os eventos de clonagem, ela tem um perigo, tem um risco, né? Que é a diminuição da variabilidade genética. Se eu estou fazendo clonagem, eu estou fazendo cópias da mesma coisa, então não tem variação aqui, tá? E a gente sabe que na natureza, a premissa da existência das espécies são as diferenças com que as pessoas, as espécies, os indivíduos, respondem às diferentes pressões da natureza, né? Então, a presença de uma nova doença, de um novo vírus, de um novo patógeno, frente a uma população que apresenta muita variabilidade, portanto, isso vai permitir que essa população tenha variabilidade de respostas. Então, algumas pessoas vão ficar doentes, alguns indivíduos vão ficar doentes e vão sarar, outros indivíduos vão ficar doentes, por exemplo, e vão sucumbir, assim como outros indivíduos nem sequer ficarão doentes. Essas diferenças de respostas presentes nos indivíduos de uma população só é possível graças à variabilidade genética inerente àquilo. A partir do momento que se perde essa variabilidade genética, o que ocorre com um, ocorre com todos os indivíduos. E aí a gente deixa a população em risco, né? Então, o processo de clonagem da Dolly, é o que está descrito aqui nesse slide, se deu da seguinte forma. Primeiro, trata-se de uma célula adulta que foi utilizada para fazer a clonagem. Então, da célula mamária, glândula mamária de uma ovelha, foi retirado o núcleo. Então, descartaram ali o citoplasma e guardamos o núcleo. Em uma outra ovelha foi coletado os óvulos. E aí, nesses óvulos, foi retirado o núcleo, meio que descartado, e a gente utilizou o citoplasma. Então, o que foi feito? Pegou o núcleo da célula mamária de uma ovelha e introduziu no citoplasma de um óvulo. Essa característica, né, de um óvulo com um núcleo 2N é nada mais nada menos do que um zigoto, né? Sendo que esse zigoto ele foi formado não pela junção de gametas masculinos e femininos, mas sim pela transferência de um núcleo já diploide, né? Que é proveniente de uma célula adulta, que no caso foi da célula mamária. Então, essa célula agora nucleada, a gente o submete a uma cultura para crescer, e aí chega a fase de embrião, né? E aí esse embrião ele é simplesmente implantado em uma outra ovelha, né? Uma outra ovelha que a gente já chama de mãe de aluguel. Meses depois nasce um novo cabrito, né? Que nesse caso recebeu o nome de Dolly, cujo esse cabrito tem a mesma constituição genética, o mesmo genoma da ovelha doadora, tá? Que no caso é aquela que doou as células mamárias, foi aquela que doou o núcleo, tá? Bom, agora a gente fala da técnica de DNA recombinante, que é uma técnica que a gente utiliza para fazer a clonagem de genes, como eu falei agora há pouco, tá?
Então, a técnica de DNA recombinante, ela envolve a separação de um gene ou de um segmento de DNA que é específico, né, e se liga a uma pequena molécula de DNA transportador. Aí depois isso se replica, né, esse DNA recombinado se replica, e aí você tem a cópia daquele gene de interesse. Essa técnica ela visa o isolamento de genes e a introdução de um genoma exógeno. Gente, essa técnica de DNA recombinante é a técnica que a gente utiliza para clonar genes, quando você quer trabalhar com genes específicos, tá? Assim como foi a técnica utilizada para fazer a clonagem, tá? Desculpa, a clonagem não, para fazer os transgênicos, tá? Bom, isso aqui tem uma ampla aplicação comercial e tecnológica, ok? Então, como é que acontece? O exemplo que será utilizado aqui será uma técnica de DNA recombinante a partir de plasmídio de uma bactéria. Então, o plasmídio é uma estrutura, uma molécula de DNA circular muito pequenininha que existe dentro das bactérias. Detalhe, não confundam com o DNA bacteriano, ok? Com o cromossomo bacteriano, cromossomo circular bacteriano. Tem o cromossomo bacteriano, que é maior, que apresenta os genes ali, mas tem os plasmídios, que são estruturas menores. Esses plasmídios, eles são cortados, ele é circular, mas ele é cortado por uma coisa chamada de enzima de restrição. Então, essa enzima, ela corta o DNA do plasmídio em uma sequência específica. No exemplo que a gente está trabalhando aqui, a sequência específica é essa. Ó. Toda vez que tiver um G, A, T, T, C, essa enzima de restrição vai lá e corta. E aí, o DNA que era circular, ele agora está meio que linear. E o que é que vai fazer agora de seguida? Você vai pegar o gene de interesse, que às vezes esse gene é até de uma outra espécie, e vai fazer com que as extremidades desse gene, como está representado aqui por esse desenho rosa, as extremidades desse gene seja compatível com aquele sítio de restrição em que a enzima cortou. Como eles são compatíveis, eles vão colar, eles vão acoplar. E aí, à medida que acopla, né, o gene exógeno com a sequência que foi referenciada para fazer o corte, você fecha de novo o plasmídio. Como se trata de um pedaço de gene que foi introduzido ali por recombinação, a gente tem aí o DNA recombinado. E depois disso é só permitir a multiplicação dessa bactéria, desse indivíduo, tá? E aí a gente tem o DNA recombinante, ok? Bom, e aí temos as células troncos. As células troncos, elas funcionam como células que têm a capacidade de se diferenciar em outros tipos de tecido, além de promover a autorrenovação, né? Existem vários tipos de células troncos. As totipotentes, essa variação de célula está classificada de acordo com a sua capacidade de originar novos tecidos, né? Então, tem-se as totipotentes, que são células tronco de origem embrionária. Essas células, elas têm uma capacidade de diferenciação tão grande que elas são capazes de, inclusive, de formar um outro indivíduo, tá? Obviamente, se forma um indivíduo, ela tem a capacidade essas células têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tecido, epitelial, nervoso, sanguíneo, enfim. Aí tem as pluripotentes, né, que são células capazes de originar qualquer tipo de tecido, sem, no entanto, originar um organismo completo, tá?
visto que essas células não são capazes, por exemplo, de gerar placenta, que são os tecidos necessários ali para o apoio do feto. As multipotentes são um pouco mais diferenciadas, né, presentes no indivíduo, e têm a capacidade apenas de se diferenciar em um número limitado de tecido. As oligopotentes, poucos tecidos, e unipotente, um único tecido. Tá? Então, as células tronco, ela pode se diferenciar em vários tipos de tecido. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma célula tronco que está sendo precursora, né? Que está se diferenciando em tecido gorduroso, células ósseas, linfócitos, né? Os glóbulos brancos do sangue, enfim. Então, essas células troncos, elas podem ser, obviamente, de tronco de embrião, né? Portanto, são células troncos embrionárias. Essas células tronco têm maior capacidade de se diferenciar em vários tecidos. E as células troncos adultas, que têm menos capacidade de se diferenciar. Geralmente, as células embrionárias você coleta de placenta, cordão umbilical, que são células que estão diretamente relacionadas ali com o próprio embrião, com o próprio indivíduo ali recém-formado, né? Já as células tronco adultas, elas têm menos capacidade, então elas geralmente são obtidas de indivíduo adulto, como por exemplo, células da medula óssea, tá? Bom, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia gênica, que é a capacidade de correção de genes que são alterados ou que têm mutação no indivíduo, mas que por alguma razão causam algum problema, alguma limitação na existência ou na qualidade de vida do indivíduo, né? Então, a ideia é introduzir gene naquele indivíduo que tem um problema, tem uma mutação, e a esse gene fazer essa correção. A terapia gênica ela pode acontecer tanto na linhagem germinativa, ou seja, células da origem germinativa, como espermatozoides e óvulos, e aí, se isso acontecer, né, nessas condições, a correção desse gene é repassada para as próximas gerações, né? Agora, elas podem ser feitas em células somáticas, geralmente em indivíduo adulto. Desculpa. E aí, nesse caso, não são repassadas, ok? O que acontece? A terapia gênica ela vai ser útil para tratamento de doenças como fibrose cística, hemofilia, distrofia, anemia, câncer, AIDS, tá? E a ideia parte da seguinte forma. Você vai pegar o gene de interesse, que é o gene que vai fazer a correção, né, do gene... Você tem um gene mutante, por exemplo, a anemia falciforme, né? Então, você vai pegar o gene que condiciona a normalidade, né, da hemoglobina, vai introduzi-lo, por exemplo, por através da técnica de DNA recombinante, você vai introduzi-los, por exemplo, em um vírus. Esse vírus, você o trata para que ele fique enfraquecido e introduz esse vírus dentro, injeta esse vírus no indivíduo que tem a anemia falciforme. Esse vírus ele vai se reproduzir. Então, o processo de reprodução e de existência desse vírus permite a invasão de células do organismo, do indivíduo doente ou do indivíduo com anemia falciforme. E aí, à medida que esse vírus vai se multiplicando, que ele toma como base aquela célula, ele começa a desenvolver, ele começa a expressar seus genes, o vírus. E como ele tem o gene que causa ali a normalidade da hemoglobina, esse gene começa a funcionar. A célula começa a produzir a hemoglobina normal. E aí tem-se, portanto, a terapia gênica. Um indivíduo que
na sua constituição genética tem uma mutação que causa a anemia falciforme, mas que, a partir do momento de uma introdução do vírus contendo o gene normal para a hemoglobina, ele consegue produzir tranquilamente, aí ele faz o transporte de oxigênio. O que acontece aqui com a terapia gênica é que ela ainda não é aplicada, mas ela já está em nível de pesquisa e acredito que em pouco tempo a gente esteja utilizando os benefícios da terapia gênica. Tá? Então, fechamos aqui os conceitos alguns conceitos de biotecnologias que são aplicadas em função da molécula de DNA. Então, um abraço, bons estudos e até mais.